e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Toda igreja deveria ser uma comunidade guiada exclusivamente pela palavra de Deus, pelos propósitos em Cristo, direcionada por um processo de discipulado claro, conciso e constante. Talvez seja uma coisa estranha a gente falar, né, que a igreja deveria ser guiada pela palavra de Deus. Mas vocês conhecem alguma igreja que não é guiada pela palavra de Deus? Vocês conhecem alguma igreja que não é? Não precisa ter medo não, gente. Nós nem estamos gravando a aula, pode ficar tranquilo. Eu conheço várias. Você conhece um ramo do evangelicalismo brasileiro chamado neopentecostalismo? Conhece esse ramo? Essa linhagem? Pois é, essa é uma linhagem que infelizmente tem dificuldades em ser exclusivamente bíblica. E aí, com o surgimento do neopentecostalismo lá no Brasil, no caso, lá na década de 80, dois expoentes muito grandes do neopentecostalismo são Edir Macedo, né, e R.R. Soares. Eles, como cunhados, começam a mesma igreja, depois eles se dividem lá. Mas o que foi acontecendo com o pentecostalismo, que é a minha linha? O pentecostalismo foi beijando o neopentecostalismo em algum momento. E em algum momento nós nos tornamos uma igreja pentecostal com nome, mas com alguns anseios neopentecostais nela. E aí nós fizemos o quê? Nós saímos da ideia de Cristo de fazermos discípulos. Aí nós vamos fazer tantas outras coisas, mas nós não fazemos discípulos. E aí tem uma pergunta, né? Qual é a força que motiva a igreja? O que é que faz a igreja funcionar? O que é, se você chegasse na igreja que você faz parte, né? Igreja que você faz parte hoje, você diria que ela é motivada, guiada pelo quê? Rick Warren, né, no livro Uma Igreja com Propósito, ele vai dizer que as igrejas mais tradicionais, né, tradicional não tem a ver com ser de fé, confissão histórica, né, presbiteriano, nada disso. Tem a ver com tradicional, tem a ver com você ter uma igreja que tem muito tempo, tá bom? Olha o que o Rick Warren vai dizer, que as igrejas podem ser dirigidas por pelo menos cinco coisas. Primeiro, você deve conhecer igrejas dirigidas pela tradição. As pessoas dizem assim: nós sempre fizemos assim. Vai mudar agora para quê? Se nós sempre fizemos isso. Igrejas dirigidas por personalidades, né? Onde o pastor é o centro de tudo, né? Ele é o centro, né? O pastor ele lê aquele texto como se fosse falado para ele, né? Ao invés de Jesus, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Sem o pastor nada podeis fazer. Igreja dirigida por finanças, né? Ricas, aplicadoras de investimentos, igrejas dirigidas por programas ou eventos, né? Essa número 4 aqui, ó, é o que mais acontece no Brasil, tá? São igrejas dirigidas por campanhas, congressos e etc. Se não tiver uma campanha, a igreja não funciona. Se não tiver um congresso, a igreja não funciona. E aí essas igrejas vão rodando em volta de si mesmas, né? Igrejas dirigidas por construções, grandes edifícios, né? E tudo mais. Dentro disso, Albert Einstein diz uma coisa interessante, que no meio das complicações ou complexidade, né, nós precisamos encontrar a simplicidade. Nós precisamos achar essa simplicidade em algum lugar, precisamos encontrar isso no meio da igreja. E aí, para a gente pensar um pouquinho, né? A vida está ficando mais complexa, tá ou não tá? A gente vai, você olha para algumas coisas que deveriam facilitar a nossa vida, não é verdade? Mas parece que vai complicando um pouco mais. Mas tem algumas coisas que são caminho sem volta, não é verdade? Qual foi a última vez que você foi ao banco resolver um problema ao invés de resolver pelo aplicativo do banco? Qual foi a última vez que você fez uma ligação telefônica ao invés de mandar uma mensagem? Vai percebendo. Outro dia alguém mandou uma mensagem e falou assim para mim, depois de umas 8 horas, para o pastor, aí me ligou, né? Pastor, o senhor não viu as mensagens que eu mandei? Eu falei, não vi. Era urgente? Era. Eu falei, então quando for urgente, liga, né? Quando for urgente, liga. Mas eu esqueci, né, irmão? Esse negócio de ligar hoje, se você receber uma ligação de alguém hoje, é quase como o marido mandar flores para a esposa há 20 anos atrás, né? Porque a ligação, você fala, nossa, ou é urgente, morreu alguém, ou é algo assim, eu sou muito especial para uma pessoa, né? Então, algumas coisas foram mudando, né? A nossa vida foi mudando, né? O trabalho foi mudando. Há cerca de 30 anos atrás chegou no Brasil as normas ISO,
ISO, né? Alguém aqui trabalha em indústria e que mexe com ISO em alguma parte do seu trabalho? As normas ISO, né? ISO 9001, 9002, né? 23000, cada norma ISO para alguma coisa, né? E aí aquilo, puxa vida, teve gente que pediu a conta, falou, não vou dar conta desse negócio, não vou dar conta desse negócio. Eu tinha uma gerente, né, na época do Unibanco, vocês lembram do Unibanco? Antes da compra do Itaú, né, antes do Itaú comprar o Unibanco, eu tinha uma gerente lá na minha cidade, cuidava da empresa e cuidava da minha conta. E aí, quando virou Itaú, Unibanco, a primeira coisa que o Itaú fez foi pintar tudo de laranja. Então, virou tudo laranja, né? Colocaram um painelzão de ACM na frente da agência, aqueles carpetes que tinha da época do Unibanco, né? E aquelas mesas de madeira que o pessoal atendia a gente, aquilo acabou tudo. Acabou aquele negócio, né? Virou outro banco. E aí eu me lembro de chegar para ela assim, era já umas 6 da tarde quando ela me atendia, e aí ela falou assim, Heitor, eu não vou dar conta desse negócio mais. Eu achei que ia facilitar, mas está me complicando. Eu não estou dando conta do número de metas que nós temos que bater, que cumprir. Deixamos de virar gerente, agora viramos vendedores. Vendemos previdência, vendemos seguro, vendemos não sei o que, vendemos isso, vendemos aquilo. E aí, né, ela não era no tempo ainda, mas acho que a Dilma deve ter aprendido nessa época, né? Faz a meta e depois dobra a meta, né? Parece que lá era mais ou menos assim. Eu vendi X, então o mês que vem dobrou a meta, viu? Não tem sossego, né? E aí, queridos, tem uma coisa que a gente precisa se perguntar. Será que a igreja também ela não ficou complexa? Será que a igreja, em algum momento, ela não trouxe assim essa complexidade para dentro dela? Será que em algum momento nós não fomos para outros lados ao invés de ir para aquilo que Jesus espera de nós? Eu coloquei aqui alguns exemplos de simples na sociedade de hoje, né? Exemplo do dia a dia seu. O Google, por exemplo, é um exemplo de simplicidade. Alguém aqui se lembra do KD? É do tempo de vocês, o KD? Ninguém lembra, só eu que sou velho. Tinha o KD antigamente e o Yahoo. Eram mecanismos de busca. Nossa, mas aquilo tinha muita informação. Era muita informação. Um dia chegou o Google, um tal de motorzinho do Google. Chegou lá e o Google tinha um botão. Primeira coisa que eu pensei, né, a minha primeira formação é ciência da computação. Primeira pergunta que eu fiz, ou primeira informação que eu deixei na minha cabeça foi: isso não vai dar certo. Não tem propaganda, não tem nada dentro disso. Vejo que é um Google hoje. Sabe o que é mais interessante do Google? É que o Google continua tendo na tela inicial apenas um botão: pesquisar. Porque aquele estou com sorte, acho que você nunca clicou nele, você nem sabe o que tem lá dentro, não é verdade? O Google tem dentro do Google, lá na Califórnia, né? Ele tem dentro do Google, dentro da sede do Google, um departamento chamado Departamento de Simplificação, que basicamente faz o quê? É não deixar a complexidade entrar no Google. Você já viu quantos aplicativos o Google tem? É aplicativo demais, é muita coisa mesmo. Tem aplicativo de tudo que você possa imaginar, o Google tem. Mas ele continua na página inicial tendo um botão. Outro exemplo de simplicidade, né? A Apple, né? Quando você pega um iPhone, geralmente o iPhone, né, tem um botão, né? Não é igual esse meu aqui que tem 18 botões, né? Ele tem um botão. E o pessoal ainda fala assim, viu? E aquele botão faz tudo que você precisa. Olha outro exemplo: Netflix, Amazon Prime, né? O que mais que tem aí? Tem outras, né? Várias outras aí. Quem lembra aqui da locadora? Vocês lembram da locadora? Você conhece o dono de locadora hoje? Fulano é dono de locadora. Não, você conhece ex-dono de locadora. Parou para pensar que hoje você consegue assistir uma série com o celular? Não? Eu vou maratonar lá o The Chosen, vou maratonar lá o Chicago PD. Vou lá, você faz isso no seu celular se você quiser. Qual hora? A hora que você quiser. Mas lembra da fita cassete da locadora? Que a gente tinha que, quando você ia alugar, você ligava na locadora e falava o que para o dono da locadora? Você, né, cidade pequena, a gente falava para o dono da locadora: reserva para mim. Aí ele reservava. Aí você ia lá, pegava a fita, punha no videocassete, aquele videocassete de 4 cabeças, e aí você assistia. Terminou de assistir, tinha que fazer o que para devolver a fita? Rebobinar.
E a gente alugava sábado para entregar na segunda, né? Para ficar um dia a mais com a gente, né? Como se a gente fosse assistir 2 vezes, não assistia nada. Lembra disso? Quem lembra quando você tinha que conectar a internet, esperava meia-noite para dar um pulso só até às 6 da manhã? Lembra disso? Tinha isso. Aí vinha um modem, né? Aí conectava. Quando você queria baixar música, fazer alguma coisa, era assim que funcionava, né? E aí veio o Netflix, que inaugura, né? Netflix, iFood e tantos outros, né? Vou já colocar eles aqui para você, ó. Inaugura um negócio que é o tal do on demand, né? Ou seja, só recebe se faz o serviço, né? Que é o que está acontecendo hoje. Basicamente é isso. Você pode olhar a vida, o trabalho vai mudar ao longo dos anos, como já é feito há muitos anos na China, né? Você recebe se você trabalha, se você não trabalha, você não recebe. Então você vai ser contratado por semana, por mês, Estados Unidos já é por semana. Então tudo isso, ao longo do tempo, né, parece que foi trazendo para nós assim algumas mudanças, né, significativas. Eu nunca tinha usado o Uber antes da pandemia, fui usar na pandemia, né, fui conhecer o iFood na pandemia. E aí tem um exemplo aqui, né, bem interessante. No Papa John's nós temos uma fórmula simples para o sucesso. Concentre em uma única coisa e tente fazer isso melhor do que qualquer outro. Concentre-se em uma única coisa e faça melhor do que qualquer outro. E dá uma olhada qual é o segredo deles, né? Mantendo o cardápio do Papa John's simples, nós conseguimos concentrar na qualidade do nosso produto, usando somente ingredientes de alta qualidade. E quando você vai lá ler no site dessa pizzaria, Papa John's, né, que é a segunda pizzaria em faturamento nos Estados Unidos, eles vão dizer o seguinte, que o segredo deles é o molho. O segredo é o molho. Mas sabe quantos tipos de pizza eles têm para vender? 4. Foi engraçadinho outro dia, né? Minhas crianças falaram assim, pai, vamos comer uma pizza? Eu falei, vamos comer num lugar diferente? Aí fomos comer num outro lugar. A gente não estava tão acostumado assim. Aí a moça trouxe o cardápio. O cardápio era dessa grossura. Eu falei, nossa, tem bastante variedade. Aí eu comecei a ler o cardápio. Eu fiquei perdido no cardápio. Aí eu chamei a moça e falei, moça, você tem pizza de 4 queijos e marguerita? Ela falou, tem. É que eu não achei no cardápio. Aí ela foi na marguerita e tal, tinha um outro nome, a marguerita. E aí ela foi na 4 queijos e falou, essa é marguerita, essa é 4 queijos. Eu falei, então faz meia marguerita, meia 4 queijos. Aí ela foi lá e escreveu aquele nome complexo, né, que tinha lá, que é o nome da pizza naquela pizzaria. Eu falei, nossa, olha que complexidade, né? Se eu estou lá em casa com o cardápio desse tamanho, eu falo, acho que eu vou ganhar muita pizzaria, porque eu não estou encontrando a pizza que eu quero. O Papa de hoje descobriu o seguinte, viu? Vamos fazer uma coisa só e vamos fazer bem feito. Será que na igreja a gente também não faz um pouco disso? Não? Um cardápio extremamente complexo, cheio de coisas, isso e aquilo e tal. Daqui a pouco a gente não sabe muito o que a gente está fazendo. Primeiro, quando a gente fala sobre igreja simples, né? Lá na emenda tem a bibliografia, tá? E o livro Igreja Simples, de onde eu retiro, né, essas informações, tá? Vai estar disponível para vocês. Então, primeiro, nós não estamos falando que simplificar a igreja é mexer com doutrina, de jeito nenhum. Doutrina para nós é como aquela fala do político lá, né, que não existe, mas ele criou, né? É imexível, tá bom? Doutrina é algo que a gente não negocia. A gente negocia usos e costumes, a gente negocia liturgia, a gente negocia uma série de coisas, processo. Doutrina a gente não pode negociar, tá certo? Então a gente não está falando sobre isso. Na verdade, quanto mais ortodoxos nós formos, melhor é, tá? Segundo, né? Nós não devemos pensar em simplificar a igreja porque está na moda, né? Porque é chique, né? Porque, na verdade, simplificar a igreja vai na contramão do que está se fazendo hoje em dia com as igrejas, né? Porque nós não estamos dizendo que você tem que fazer a igreja se parecer com o que está lá fora para atrair pessoas. Pelo contrário, a igreja continua sendo sal da terra e luz do mundo. Terceiro, né? Nós não estamos dizendo que simplificar a igreja você deve fazer isso só porque as igrejas estão crescendo, aquelas que fazem isso. Não é só por isso, tá? Ainda que isso seja verdade, mas é porque isso é algo que Jesus deixou para nós de maneira muito clara e muito objetiva. Por fim, né? Nós também não estamos dizendo que é fácil, como eu disse para vocês. Simplificar dá bastante trabalho. Fácil é sem esforço.
Simples, é básico, descomplicado e fundamental. Ministério jamais vai ser fácil. Tá? Eu me lembro de um rapaz que frequentava a igreja junto comigo há 20 anos atrás. E um dia ele decidiu sair da igreja e abrir uma igreja para ele. Porque ele disse o seguinte: eu vou abrir uma igreja onde não é necessário dizimar e ofertar. Porque eu não concordo com o dízimo e oferta, isso é da lei, não é do Novo Testamento. Eu falei, maravilha, irmão, Deus abençoe. E ele foi. E ele alugou o salão e ele começou a igreja. Né? E as pessoas passaram a frequentar a igreja com ele. Algumas pessoas acabaram, né, indo para aquela igreja. Depois de 6 meses, ele devia 5 meses de aluguel. E aí ele voltou e me disse assim: pastor, eu achei que era fácil. Eu falei, mas ministério nunca vai ser fácil. Não tem ministério fácil. Se você olhar para a vida dos apóstolos, cada um morre de um jeito mais horrível do que o outro. Jesus nunca prometeu facilidade para quem serve no ministério, jamais. Pelo contrário, Jesus prometeu perseguição, prometeu lutas, desafios, né? Então, quando a gente fala sobre isso, tá? Nós estamos falando sobre essa realidade. Bom, vamos pensar sobre algumas coisas aqui para a gente embasar o que nós vamos conversar nesses próximos dias aí, tá certo? Olha o sistema judaico da época de Jesus. Era aquela bagunça ali, irmãos. Não, olha para vocês verem. Fariseu, saduceu, herodiano, zelote, essênio. Cada um interpretava os 613 mandamentos de um jeito. Pra você ter uma ideia dessa dificuldade ali, havia interpretações sobre o Shabat, né, o dia de descanso. E aí, saduceus e fariseus divergiam assustadoramente nessa questão. Para saduceus, a pessoa não podia sair de casa, não podia gerar uma faísca, acender uma vela, não podia fazer esforço no Shabat. Para os fariseus isso já era um pouco diferente, você podia andar até 700 metros. Então se constrói sinagogas de 700 em 700, porque as pessoas iam na sinagoga. Você entendeu como é que funcionava o negócio? Outra coisa, Mateus capítulo 19, alguém chega para Jesus, um religioso chega para Jesus e fala para ele assim: o que o senhor pensa do divórcio? Está lembrado desse texto? O que o senhor pensa do divórcio? Lá na lei, nosso pai Moisés, ele permitiu dar a carta de divórcio, por isso. Aí Jesus fala sobre a dureza do coração deles, explica algumas coisas e tal. Aquele texto não é sobre divórcio. Aquele texto é sobre jugo. Aquele texto é para eles entenderem de quem Jesus era discípulo. Eles queriam que Jesus dissesse: eu sou fariseu nessa linha, ou eu sou saduceu nessa linha. Era isso que eles queriam, pegar Jesus na curva, né? Existiam, né, os rabinos, né, famosos lá da época, né? Shammai e Hilel, né? Shammai saduceu e Hilel era fariseu. Eles queriam saber de Jesus: o senhor é de Shammai ou o senhor é de Hilel? Era isso que eles estavam perguntando para Jesus, porque eles tinham interpretações próprias. Jesus olha para eles e fala: o quê? Eu não sou de nenhum dos dois. Não sou de nenhum dos dois. E aí Jesus dá uma volta neles, né, na questão do divórcio ali, que eles ficam sem entender o que está acontecendo. Então, eram muitas coisas acontecendo ali. No sistema de Jesus, as coisas mudam de figura, tá certo? Deixa eu só voltar um pouquinho com você aqui, para você entender uma coisa interessante que tem lá no judaísmo, né? No judaísmo tem um negócio lá chamado Gematria, né? E a Gematria dos 613 mandamentos é bem interessante, porque você tem ali 248 mandamentos que são mandamentos ativos, dos tais, né? Faça isso, faça aquilo outro, você tem que fazer isso, são os mandamentos que estão lá, tá certo? Esses 248 mandamentos, segundo o judaísmo, são baseados nos órgãos do corpo, nos ossos do corpo, 248 ossos do corpo. Os judeus creem dessa forma. E os 365 mandamentos ali, eles são relacionados ao não. Não faça, não faça, não faça, não faça. E são relacionados aos dias do ano. Então tem um não para cada dia do ano na lei, tá certo? Aí vem a gematria desses 613 mandamentos. Vamos fazer uma soma rápida aqui.
Vamos lá, até aqui. 6 com 1, quanto que dá? 6 com 1? 7. Mais 3? 10. 10. Os 613 mandamentos estão resumidos em Êxodo capítulo 20, onde tem apenas 10. Muito bem. Aí vem Jesus. Jesus usa uma gemátria diferente, inclusive. A gemátria de Jesus tem a ver com isso daqui. 2 mandamentos: amar o próximo, amar Deus, melhor dizendo, e amar o próximo, certo? Que é o que nós vamos chamar de o grande mandamento, certo? Lá em Mateus 22, né, repete isso algumas vezes, do 37 ao 40. Então, o grande mandamento, qual é? Ame a Deus e ame o próximo. E aí Jesus dá a grande comissão: faça discípulos. Engraçado, né? Porque quando alguém chega para Jesus e fala para ele o que é mais importante, ele fala: viu, amar a Deus e o próximo. Disso depende toda a lei e os profetas, ele fala. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: viu, não sou de Hilel, não sou de Shammai, não sou de Herodes, não sou dos Zelotes, não sou dos essênios. E Jesus fosse quebrando paradigmas com relação a isso. É como se Jesus dissesse o seguinte: viu, vocês precisam entender melhor o que meu Pai espera. Lembra o que ele fala lá em Mateus capítulo 5, quando ele começa o sermão das bem-aventuranças? Ele vai lá e ele começa assim: olha, bem-aventurados são os humildes, os que choram, os que têm fome, os que têm sede, né? Bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. Aí ele segue o sermão do monte, e aí ele começa a quebrar paradigmas, dizendo o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos. É como se ele estivesse dizendo assim, o resumo disso é: na lei, não matarás. Eu, porém, vos digo. É como se ele abrisse um parênteses e colocasse assim: na graça, se você xingar alguém, se você chamar ele de louco, você já matou, você já é réu no tribunal. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que olhar para a mulher do próximo com desejo copioso já adulterou com ela, e já é réu no tribunal. Percebeu como é que Jesus vai quebrando paradigmas? Era pego, a pessoa podia dizer assim: ó, eu adulterei. Se alguém me pegou em adultério, no ato, ou com 2 testemunhas, Jesus vai dizer que é o seguinte: dá para você adulterar aqui. É uma quebra de paradigma, não é? Isso vale para muitas outras coisas dentro da dinâmica daquilo que Jesus nos oferece, certo? Então, quando a gente pensa nisso, né, quando a gente olha para essa realidade, Marcos 11,17 diz assim, né, não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E alguém pensa assim: ah, porque Jesus está falando isso por causa das vendas dentro do templo, né? Não só. Sabe o que acontecia no tempo de Jesus? Acontecia algo muito interessante. Você sabe que o Yom Kippur é o dia do sacrifício, né? Então, tanto no Yom Kippur quanto nos sacrifícios que podiam ser feitos por uma pessoa por causa do pecado dele ou da família, acontecia algo interessante. Qual que era a regra? A regra era: você cria um animal, de preferência um cordeiro. Quando esse cordeiro completar 1 ano, o mais perfeitinho da turma, a primícia dos cordeiros ali, se você não tiver muito dinheiro, pode ser um par de rolinhas. Se você não tiver dinheiro, pode ser farinha ou azeite. Mas o ideal era o cordeiro. Então o que você fazia? Você criava aquilo na sua casa, e aí na época certa, você pegava o bichinho vivo no colo e levava para onde o sacrifício? Para o templo. E aí tinha um negócio muito interessante, que era mais ou menos assim: você pegava o bichinho no colo e passava com ele andando por toda a cidade até chegar no templo. Então a dona Zefinha, que ficava lá pendurando roupa em cima das casas, ela ficava no beiral da casa, fazendo o quê? Ah, o Heitor levando um cordeirinho pro templo, pecador. Olha o pecador, mas 4 cordeiros, deve ser um pecador muito grande. Olha lá. Então o que eles criaram? Um jeito de resolver isso. Porque judeu, irmão, é uma turma que não é moleza.
E eles resolveram um jeito fácil de resolver isso. Qual é o jeito? Vende lá. Monta um mercadinho lá dentro e vende lá. Jesus não está preocupado com a venda lá. Jesus está preocupado com a ideia do sacrifício. Qual que é a ideia do sacrifício? Qual que é a ideia de você sacrificar pelo pecado? A ideia é o arrependimento, a ideia é você sentir vergonha, a ideia é essa. O constrangimento faz você não fazer mais. Aí você chega lá e faz o quê? Dá um cordeirinho para mim? Pronto. Você pode entregar para o sacerdote sacrificar, fala que é da família do Heitor, tá bom? E ninguém viu, ninguém sabe. Sem humilhação, sem nada. Sem humilhação nenhuma. Entendeu a dinâmica? Então, quando Jesus começa a quebrar esses paradigmas, é como se Jesus entrasse na contramão, né? Tem uma placa aqui, ó, contramão. Jesus fala, é essa aqui que eu vou quebrar paradigmas. E ele vai fazendo isso, né? De uma maneira muito interessante, né? Mateus 23, né? Jesus vai chamar aqueles religiosos da época, né? De sepulcros caiados, né? Sepulcros caiados. Na época de Jesus, e não muito longe também, tínhamos o costume, né? Eu me lembro da minha avó, ver a minha avó fazer isso. Ela pegava cal, jogava água dentro do cal, pegava uma bisnaga e coloria o cal. Já viram isso? Não? Colore o cal e aquilo vira uma tinta. E aí você faz o que? No dia 2 de novembro, dia de finados, um dia antes, você vai no cemitério. Vai lá no cemitério e faz o que? O sepulcro, com túmulo, caia. Então por isso Jesus vai chamar de sepulcro caiado. Porque no dia 1 de novembro, o túmulo fica como? Lindo. No dia 2 de novembro, a família chega lá e fala, nossa, olha que túmulo bem cuidado. Mas o que tem dentro do túmulo? Apesar dele ser bonito por fora? Morte. Jesus vai dizer que os religiosos da época eram muito bonitos por fora, mas por dentro deles tinha morte. Eles se vestiam muito bem, né? Eles, para ir por dentro, para andar na rua. Até hoje você vai a Israel, você sabe quem é um judeu da linhagem dos fariseus. Até hoje você sabe, porque eles se vestiam muito bem, né? Aí Jesus olha para eles e diz assim, viu? Por baixo dessa beleza toda que você está mostrando aí, cheira muito mal. Você já viu aquele ditadozinho? Por fora, quem lembra? Viola. Por fora, bela viola. Por dentro, pão doce. Minha avó falava demais isso. Olha lá, por fora, bela viola. Por dentro, pão doce. Mais ou menos isso, tá certo? Então, nessa dinâmica, olhando para isso, né? Vamos ler todos juntos para a gente animar e acordar? Vamos lá? Uma igreja simples é uma comunidade de pessoas organizada em torno do processo objetivo e estratégico que conduz as pessoas através dos estágios de crescimento espiritual. Agora eu quero que vocês me ajudem dentro dessa frase aqui. Quais são as palavras-chave? Se você tem como anotar, anote, escreva, dá uma olhadinha. Quais são as palavras-chave dessa frase aí? Quem for pensando aí, anote. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as palavras-chave dentro disso aí. Todos assinaram o diário? Feito? Quem quer começar? Uma palavra-chave. Comunidade. Comunidade. Mais alguém conhece comunidade? Você? Mais alguém? Comunidade? Por que vocês acharam que comunidade é uma palavra-chave? Um grupo, né, de pessoas no mesmo objetivo, né? Que é organizado. Segunda palavra-chave. Quem? Diferente de comunidade, quem pode dizer? Organizado. Por quê? Eu acho que quase o mesmo sentido, né? Comunhão, organização ali. Já fala lá. Muito bem, o que mais? Outra palavra. Isso é do objetivo. Objetivo. Por quê? Porque parece que sem isso
isso é tão perdido. O que mais? A última. Crescimento. Muito bem. Vamos pensar juntos aqui. Eu separei algumas, tá? Vocês colocaram várias aí também. Nós vamos construindo isso junto aqui, tá? Então, dentro da nossa declaração, Igreja Simples é uma comunidade de pessoas organizada. Ou seja, existe preparação, gestão, estruturação de como as coisas vão funcionar na igreja. Você já ouviu essa frase? Irmãos, eu não ensaiei, mas eu vou cantar. Como é para Deus, os irmãos fiquem em espírito de oração. Já ouviu isso em algum lugar? Se o pastor falou assim, não ensaiou, devolve o microfone aqui, senta no seu banco, você ensaia. Pois é. Você já pensou? Que coisa estranha. Já que é para Deus, a gente pode fazer mais ou menos? Já parou para pensar nisso? É triste, mas é realidade. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: isso só é realidade quando a gente fala sobre a liturgia do culto ali, o dia a dia do culto? Ou será que isso existe também na organização da igreja como um todo? O que é mais fácil? Eu assumir a responsabilidade ou terceirizar para você? A terceirização é a moda. Sempre vai ser mais fácil terceirizar. Então, o que líderes fazem? Terceirizam aquilo que é sua responsabilidade para quem? Adivinha? Para o outro. Não. Pior. Eles terceirizam a sua responsabilidade para o Espírito Santo. Eles acreditam que o Espírito Santo está preocupado com aquele negócio ali e vai cuidar daquele negócio ali. A organização da igreja. Eu nunca vi o Espírito Santo indo no cartório registrado, a Receita Federal, ajustar CNPJ, fechar a contabilidade, fechar a caixa da igreja, gerir membresia. E aí, o que acontece? A gente não cuida dessas questões, porque a igreja, vocês viram agora em eclesiologia, nós vamos caminhar com as duas matérias quase que alinhadas, né? Vocês viram que a igreja ela é uma organização, certo? Mas ela também é um organismo, certo? Como organismo vivo, né? Igreja, organismo vivo, ela tem muito pouca relação, se você olhar assim, colocar uma do lado da outra, com a organização. Mas as duas estão caminhando juntas, certo? Então, um processo organizado, né? Existe uma preparação, gestão, estruturação de como as coisas vão funcionar na igreja. Deixa eu me dizer uma coisa para você. Qual é a função do Espírito Santo? O que a Bíblia diz sobre? Que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Certo ou não? O Espírito Santo faz mais o quê? Coloca e equipa a igreja com dons espirituais e ministeriais. O Espírito Santo faz isso, certo? A ação do Espírito Santo é esta. Qual é a nossa ação? Eu vou dar fazer uma comparação para você. Quando Deus chama um tal de Noé para construir a arca, qual que era a parte de Deus e qual que era a parte de Noé? De Deus fazer chover. E a de Noé? Noé faz chover e Deus constrói a arca. Percebeu? Porque Deus trabalha em parceria com a gente. É assim ou não? Parceria. Então, se Ele deu capacidade, sabedoria, direção, cabe a nós organizarmos aquilo que está diante de nós. Ok? Bem, então vamos avançar um pouquinho, né? Para a gente continuar a nossa conversa. Ele é organizado em torno do que? A igreja está centrada em algo, no processo. Qual processo? Ao longo desse tempo nós vamos conversar sobre ele. Mas toda igreja deveria ter um processo de formação de discípulos. Pastor, Pois não. No tempo que Salomão ele fez o templo, né, que ficou sobre a incumbência dele, se olhar o texto, tudo que se refere ao templo, a gente percebe que tudo Salomão colocou cada coisa, não foi o Espírito Santo, você faz isso, né? Organizou os músicos ali, os utensílios. Então,
Deus dá inspiração. Pessoal, certo? Mas a não dele. aplicação, né? Não tem jeito, ok? Então, objetivo e estratégico, né? Ou seja, objetivo não pode ser abstrato, confuso, tá? Todos conhecem, entendem e aplicam de maneira clara e objetiva. Tem que ser algo muito claro para a vida da igreja. Eu costumo dizer que assim, qual que é a ideia? A ideia com relação à igreja é que a pessoa que chegou pela primeira vez ali, ela ouça sobre aquilo. E aquele que está ali faz 50 anos ouça sobre aquilo de novo. Entendeu? Senão nós vamos falhando nesse processo. E ele conduz as pessoas, ou seja, existe uma lógica. Como uma escadinha, vai, sabe assim? Ou como uma estrada, vira à direita, vira à esquerda, e você vai conduzindo as pessoas por esses estágios de crescimento, tá certo? Ou seja, as pessoas vão crescendo ali, tá? Romanos 10,4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Esse fim da lei, ele tem o sentido de terminou aqui, mas ele também tem o sentido de que eu cumpri. Jesus foi o único que cumpriu todos os 613. Então eles finalizam nele, ou seja, não dava para parar o 613 se não terminasse, se alguém não cumprisse. Quem cumpriu foi Cristo. Então ele é o fim da lei, ou seja, ele é o fim da linha da lei, a lei termina nele, mas ele também é o ponto final, porque ele cumpriu, ele fez a frase toda, ele cumpriu ali tudo que estava ali, tá certo? Aí eu quero perguntar para você algumas coisas, né? Você acredita que o modelo que Jesus definiu para formar os discípulos, esse seria o modelo ideal? Aquele modelo que Jesus fez, você acha que seria ideal? Vamos pensar mais ou menos aqui no modelo. Jesus começa a escolher os seus discípulos, certo? De momento, ele começa a andar com 3. Esses 3 se tornam 12. Dali a pouco, se tornam 70. E me parece que para por aí, né? Os discípulos, eles meio que eles acabam nesse contexto. Depois você vai ter a multidão andando com Jesus, as pessoas que estavam atrás de pão, de peixe, de milagre, isso, aquilo. Mas, basicamente, Jesus tinha esses 3 círculos: Pedro, Tiago e João, os 12 e os 70. E Jesus vai ensinando para eles as coisas, né, de uma forma muito interessante. Você pode olhar que a primeira coisa que Jesus faz é assim, ó. Imagina que o discípulo está aqui, os discípulos estão aqui. Ele vai curar alguém, os discípulos estão olhando. Ele vai expulsar um demônio, os discípulos estão lá do lado. Ele vai fazer um milagre sobre a vida de alguém, os discípulos estão olhando. Ele vai dar um ensinamento, os discípulos estão olhando. Então, a primeira fase do processo de formação de um discípulo de Jesus, qual que é? Eu faço e vocês observam, vocês olham. Ele vai. Depois, ele começa a fazer o quê? A inserir os discípulos nesse contexto. Agora é diferente. Eu faço e vocês me ajudam a fazer. Pensa num padeiro fazendo pão. Primeiro dia, ele faz o pão sozinho, ele coloca a farinha, ele coloca a água, ele coloca o açúcar, ele coloca o ovo, tal, tudo certinho. Segundo dia, ele já pede para os auxiliares: viu, pode trazer a farinha, por favor? Lembra da quantidade? Despeja para mim. No terceiro dia, ele já muda. Ele envia os 70, né? Vocês vão lá, sem bolsa, sem alforje, se alguém receber vocês, se não receber, ele dá toda a dica. E aí é mais ou menos assim: viu, vocês fazem e eu vou ficar só olhando, eu fico à distância. Depois ele sobe aos céus. Agora vocês fazem com a ajuda do Espírito Santo. E nesse processo de amar a Deus, amar o próximo, fazer discípulo, será que a gente consegue desenvolver isso na realidade da igreja de hoje? O que vocês acham? Sem briga, não precisa brigar aqui. A gente faz fila. O que vocês acham? É uma luta eu, né, falando de mim, pessoalmente, e ser esse discípulo, né? E lançar para a igreja é um desafio. E aí? Quando você ouve falar sobre discipulado, você pensa no curso de batismo? Vou fazer discipulado. Aí você vai, pega aquela pessoa, dá 5 aulas para ela, diz o que pode e o que não pode, no final solta ela para o mundo. Agora você se vira, filho.
vem aqui, participa da igreja, se der certo deu, mérito nosso, se der errado, demérito do Espírito Santo. Não é desafiador? Ser discípulo já é desafiador, sim ou não? E fazer discípulo? Mais ainda. Não é verdade? Por que eu fiz essa pergunta? Né? Porque tem algumas variáveis nisso tudo, né? O tempo que aquela igreja existe, a lancha, o barco do transatlântico, a liderança da igreja é uma liderança que consegue ser confrontada, consegue ouvir opiniões, né? Consegue decidir em conjunto, num colegiado. Outra variável, né? Será que a igreja ela consegue formar discípulos de Cristo, ou as pessoas estão interessadas em formar discípulos de si mesmos? Para pensar se a gente tem alguma relação com isso, né? E aí, quando a gente olha para essa realidade, né, eu sempre pergunto para as pessoas isso aqui, né? Será que a igreja hoje é simples ou é complexa? O que você acha? De 0 a 10 ali. A igreja que você frequenta estaria onde? De 0 a 10. Vamos facilitar, vai. A igreja brasileira, para não expor você, vai. A igreja brasileira estaria de 1 a 10, onde você acha? Simples e complexo. Simples é 10, 1 é complexo. Século 21, 10. Sim, ela está simples? Não, complexo. Então ela está no 1 aqui. De 1 a 10. 1 seria complexo e 10 seria simples. Não. No século 21, eu já fazia o 10 os dois. Ela está simples então. Não, no meu ponto de vista, seria complexa hoje. Tá, é que a regrinha minha está invertida, entendeu? O complexo seria 1. Seria 1. Então seria 1. Estou invertido. A pergunta do senhor já está complexa. A minha regra é complexa e a pergunta da minha cabeça. O que vocês acham? Deixa eu fazer uma pergunta para você, me ajuda aí, pai. Quantos milhões de evangélicos tem no Brasil? Você tem acesso à internet aí? Pergunta para o público aí, depois você me fala. Deve ter uns, sei lá, uns 60 milhões? No Brasil. No Brasil. Quantos milhões de evangélicos, né? Isso é uma palavrinha até estranha, né? Mas é assim. O que eu quis dizer, há 30 anos atrás já era simples. Hoje é complexo. Vamos ver quantos milhões de brasileiros evangélicos nós temos hoje. Segundo o IBGE, né? Hoje ela está mais fácil. Hoje ela está mais fácil. Antigamente era mais difícil você entrar numa igreja. Não, a igreja de Não Cristo estava não. na porta. Alguém achou aí? Não. Os A igreja do homem, sim. representavam em 2010 cerca de 22%, aproximadamente 42 milhões dos brasileiros. Então 60 milhões mesmo, porque 2010, né? O catolicismo diminuiu de tamanho, o pentecostalismo aumentou Avançou. de tamanho. Então vamos pensar em 60 milhões de pessoas. Tá, vamos lá. 60 milhões de pessoas. Deixa eu te perguntar, tem 60 milhões de discípulos no Brasil? Você tem 60 milhões de evangélicos? Sim ou não? Não. Também penso não. Vamos melhorar um pouco? Vamos facilitar, vai? Tem 6 milhões? 10%, vai. O que é discípulo? Aquele camarada assim que você viu, pode pôr ele na fornalha, ele não nega. Não nega. Discípulo mesmo, aquele que você faz um negócio com ele, ele é honesto, ele não mente, ele é a representação, ele é um pequeno Cristo andando na rua. Tem 6 milhões? Pastor, é tipo aquele de Abraão, falou, senhor, se tiver 50. Mais ou menos por aí. Tem 6 milhões, será? 600 mil. 600 mil. 1%. Você percebeu que o Eu acredito que tem. Hã? Eu acredito que tem. Quantos? 60 milhões? 6. 6 milhões. Acho muito. Porque quando Elias chegou falando para Deus, só eu fiquei, Deus falou, não, ainda tem os remanescentes, ainda tem bastante remanescente dentro das igrejas. Tem muito. A gente não é destacado, mas tem. Imagine só, se forem 6 milhões, tá? Se forem 6 milhões, quer dizer que 54 milhões é assim, ó, né? São consumidores de igreja e não discípulos de Jesus.
que é um consumidor de igreja? Qual que é a definição de consumidor? Vamos imaginar que você vai voltar na questão da pizza, né? Você vai me falar de pizza porque o italiano sempre meu problema é pizza. E aí, você vai pedir uma pizza numa pizzaria. Tá, vai pedir uma pizza. A pizza chega fria. Atrasou. Chegou fria. Você pediu sem cebola. Quem não gosta de cebola, né? Tem esse negócio. É horror, né? A cebola. E aí vem com cebola. O que você faz? Não, se você gosta da pizzaria e permanece nela. Mas se você não tem ligação com a pizzaria, o que você faz? Você reclama e a próxima? Então quer dizer que 54 milhões, nós estamos ajudando você, porque eu acho que é menos. Mas vamos lá, vamos pensar nesses 6 milhões. Então quer dizer que 54 milhões são consumidores evangélicos. Eles vão na igreja, consomem a igreja. Consomem a nossa pregação, nosso louvor ali, consomem ali a estrutura, consomem tudo esforço, sabe? Ali tempo, recurso, consome. O dia que você não agrada mais ele faz o quê? Ele vai consumir outro. O discípulo faz isso? O discípulo, ele compra a pizza veio fria, com cebola e atrasada, ele liga para o dono. Rapaz, você não sabe o que aconteceu, eu vou te avisar, porque para não acontecer de novo com outra pessoa, né? Às vezes o dono saiu aí só para você saber, tá? Mas estamos juntos. Mas para você saber, aconteceu isso assim, assim, assado. Ó, sábado que vem eu compro de novo. O dono da pizzaria fala assim: eu vou mandar de graça para você sábado que vem. Porque tem uma parceria. Certo? Então quando a gente pensa nisso, é muito desafiador, né? Você vê que na igreja você tem um consumidor e tem um discípulo. Olha que desafio. Desafio isso, né? Lá na igreja a gente costuma dizer isso, né? Nós não achamos ruim do consumidor ir lá frequentar os nossos cultos, tá tudo certo. Mas ele não é nosso foco. Nós não estamos preocupados com ele. Nós estamos preocupados com você. Diga, meu. Não. Tranquilo? Se vocês quiserem compartilhar algo, me parem. Professor, tá bom? só para mim poder entender melhor, o senhor tinha feito a pergunta lá sobre simples e complexa, mas fiquei meio boiando a questão: o que torna a igreja simples e complexa? A complexa é aquela cheia de paradigma e o simples o contrário? Também. Você vai ver aqui daqui a pouquinho que nós vamos colocar algumas complexidades para complicar a nossa vida um pouquinho, e você vai ver que isso existe na igreja. Entendeu? Então, a nossa pergunta começa a ser respondida aqui, ó. Nós vamos colocar do lado esquerdo a igreja complexa, certo? E do lado direito a igreja simples. Na igreja complexa, né, eu coloquei aqui programadores versus designers, né? Os líderes aqui são programadores. Eles fazem programas, atividades, e eles focam em uma atividade cada vez. O seu objetivo é fazer cada atividade melhor. Designers estão focados no resultado final do quadro completo. Eu fazia o que? Em algum momento eu pegava uma folha do tamanho dessa aqui, uma folha de A2 que eu tinha na gráfica, e eu colocava em cima da mesa. Pegava uma régua, passava assim, dividia em 12. E aí eu ia preencher os meses da igreja. Porque se eu deixasse algum mês ali sem preencher de atividade com os irmãos, eu tinha medo dos irmãos ir embora da igreja. Então o que eu fazia? Eu criava evento de tudo quanto é tipo. Evento de homem, de mulher, de criança, de jovem, adolescente, de louvor, de banda, disso, daquilo e tal. E ia colocando ali. Ou seja, eu programava, né? Eu fazia programas. Quando você olha para a ideia do designer aqui, né? Líderes de igrejas simples são designers, não produtores de crescimento. Só Deus produz crescimento. Designers, a gente colocou esse nome para a gente facilitar, organiza um ambiente onde a produção se torna propícia, a produção de vida. Prepara um processo simples que conduz pessoas pelos estágios de crescimento espiritual. Ao invés da gente fazer evento, a gente prepara um ambiente. Ao invés da gente querer produzir chuva, a gente constrói a arca. A chuva não é comigo. Chuva não é comigo. Quando eu passo uma crise assim na igreja, eu falo com Deus, Deus, o Senhor não esqueceu que chuva não é comigo. O Senhor não esqueceu não, né? Porque chuva não é comigo. A arca é comigo, chuva não. Esse negócio de crescer a igreja, de enviar pessoas, de não ser com Deus, não é comigo. O que eu posso fazer? Eu posso preparar o ambiente
para que cada pessoa que chegar lá na pontinha, vocês vão me ajudar a construir isso nessa nossa jornada, cada pessoa que chegar lá na pontinha da igreja, você tenha como fazê-la crescer em Cristo de acordo com a posição que ela se encontra na vida, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua necessidade. Vou dar um exemplo para você de preparar o ambiente. Chegou a família na igreja, o João casado com a Maria, e eles têm 2 filhos, o Roberto e a Roberta. Bem criativo, né? E aí eles chegam na igreja, entram pela porta da igreja. E agora? O que a gente faz? Em contrapartida, chegou a Márcia. A Márcia é uma moça que é mãe solo. Ela perdeu o marido em algum momento da vida e ela está sozinha. E ela chegou na igreja com um filho de 12 anos. E esse menino é autista. Não sei se você sabe, 1 em cada 30 nascimentos no Brasil, nesse ano já, tem algum tipo de transtorno. 1 em cada 30. Percebe? Não? Muito bem. Aí eles chegam na igreja. Minha pergunta: nós vamos tratar essa família aqui, teoricamente uma família tradicional, perfeitinha e tal, igualzinho a gente vai tratar a outra família? Da mesma forma? Por quê? Que não? Tratar, não estou falando de dar valor, não estou falando nada disso, estou dizendo de conduzir o processo de crescimento. Por que teria que ser diferente? Necessidades diferentes. Necessidades diferentes. Pode ser que a Márcia não tenha sido curada do luto até hoje. Certo? Pode ser que a Márcia tenha vergonha de ir para a igreja porque o menino autista dela não pode pôr barulho, ele tem que ficar com um abafador de som. Percebeu a diferença? Como é que a gente lida com isso? Vocês vão me ajudar nisso? Eu não sei resolver esse problema. Mas nós vamos construir isso até o final. Combinado? Trabalhar nisso. Chegou lá na ponta, administração eclesiástica. É sobre gente, não é sobre coisas. Administração eclesiástica não é sobre coisas, é sobre gente. Chegou lá na ponta. Como que a gente faz essa pessoa ser exitosa na fé, madura na fé, discípulo de Jesus? Tá certo? Então vamos avançar mais um pouquinho, que eu acho que nós temos 10 minutos só, né? Não congestione a fé. Para ser uma igreja simples é necessário preparar um processo simples e claro de formação de discípulos. Percebeu? Formação de discípulos. O processo deve conduzir as pessoas ao quê? Maturidade. Você conhece alguém que sabe a Bíblia de cor, já leu N vezes a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não é maduro na fé? Quando você pisa no dedo dele, ele xinga. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que, puxa vida, até prega bem demais, mas ele tem muitas dificuldades em algumas áreas da vida, ética e tudo mais? Trânsito, né? Maturidade. Outro dia o irmão chegou na igreja e falou: pastor, olha por mim. Eu falei: por quê? Porque o motoqueiro acabou de quebrar meu espelho, eu perdi a bênção, eu xinguei ele. Eu falei: não tem que orar por você. O que vai adiantar orar por você? Sempre tem que orar, vai lá, dobra o joelho, pede perdão dos seus pecados e vamos para lá. Então vamos lá, pensando nisso, olha o que diz 1 Coríntios 3,10, vamos ler juntos? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: viu, eu não sou bobo. Deus me deu a graça, não é para mim fazer tudo. Deus me deu a graça para eu ser o sábio construtor. Então o que eu tenho que fazer? Paulo está falando: eu preciso construir o alicerce. E quem é que vai construir sobre o alicerce? Outros. Quem são esses outros? Os discípulos. Entendeu? Ou seja, é como se Paulo dissesse assim: viu? Alicerce, pronto, discípulo. Alicerce, pronto, discípulo. Paulo estabelece uma igreja em Éfeso com um rapaz de 18 anos chamado Timóteo para pastorear. Era o que tinha. Olha que coisa. Naquela época. Então imagine só. Aí o que Paulo diz?
Contudo, não faça besteira, hein? Cada um veja como constrói. Não é para fazer besteira. Eu deixei o alicerce, não é para você ficar mudando o alicerce. A planta eu já dei. Eu já dei a planta para você, não é para você fazer besteira. E talvez, só talvez, ao longo dos anos nós modificamos a planta de Deus. Pegamos a planta e viramos ela talvez, porque nós achamos melhor assim. Nós achamos melhor assim. E a igreja foi perdendo. A igreja perdeu a influência que ela tinha na educação. As melhores universidades do mundo foram fundadas pela igreja. Oxford, Cambridge, Stanford, tantas outras. Yale foram fundadas e mantidas por igrejas. Na Europa, a igreja perdeu a influência que ela tinha na cultura. Os melhores artistas eram da igreja. Por quê? Porque nós fomos nos escondendo no nosso reduto. É assim ou não é, irmãos? Nós fomos nos escondendo no nosso reduto. Porque afinal de contas nós precisamos deixar os clientes felizes. Se eu não agradar o consumidor e a pizza for quente, ele vai trocar de pizzaria. Eu preciso dar pizza quente para ele todo domingo, às vezes toda semana, certo? Então vamos lá. Olha um exemplo aqui. Vê se você reconhece isso aqui, ó. Por que você está offline? Esse aqui é um exemplo de congestionamento, né? E aí a pergunta que eu faço é: você gosta de congestionamento? Hã? Ninguém gosta de congestionamento, né? Congestionamento é um problema, não é verdade? Congestionamento não é bom para ninguém. Ninguém gosta de congestionamento. Eu já fiquei na marginal do Rio Tietê 6 horas. E essas 6 horas. Até porque eu não consigo para vocês, né? Tem que falar de pronto, tem profissional com valores. Atualmente, a chuva parou em São Paulo, pela cidade na tarde de hoje, complicou a volta do paulistano para casa. A repórter Carla Rodeiro. Não entenda agora o maior congestionamento do ano, com 266 quilômetros de lentidão. Até então, a preocupação tinha ocorrido no dia 1º de fevereiro, com 187. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gostaria agora, nesse horário agora, 20h43, de estar ali? Esperando para voltar para casa? Sim ou não? Não. Ou para fazer uma entrega? Você está lá com a Fiorino, lotada para fazer uma entrega. Você gostaria de estar ali? Por que a gente acha que as pessoas gostam de frequentar igrejas como essas? A gente acha. A gente tem sabe esse negócio? Às vezes nós estamos complicando tanto a fé das pessoas que elas estão no meio de um congestionamento, ela não sabe onde ir, ela não sabe o que fazer, porque afinal de contas é tanta coisa para fazer que ela não sabe por onde começa, né? Então esse negócio às vezes dá um pouco de trabalho, né, para a gente, porque afinal de contas, né, a gente quer fazer o melhor, né? Vamos finalizar com essa diferença aqui entre as duas igrejas, a simples e a complexa. A complexa está do lado esquerdo. A igreja complexa, via de regra, isso é uma pesquisa, tá? Esse aqui é fruto de pesquisa. Ela é reconhecida pela idade, uma igreja antiga. Programações, muitas programações que atraem muitas pessoas. Pessoas talentosas fazem parte dela, os melhores estão lá. É uma igreja estagnada há algum tempo, mas que não passa por muitas dificuldades. Ela está tranquila. Porque como ela já está ali há algum tempo, então nasce filho de crente, converte, sai uma, chega no outro e tal. Ou seja, ela vai. Está tranquilo, né? Segundo a pesquisa, essas igrejas simples são menos conhecidas que a anterior, não há pessoas de renome na equipe, tem menos de 20 anos, tem crescido muito, porque as pessoas que se converteram ali se engajaram com a missão e com a visão da igreja. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Com qual igreja a gente se parece? Né? Com a simples ou com a complexa? Nós estamos congestionados ou nós estamos liberados, né? Tem mais 5 minutinhos, vamos avançar aqui mais um pouquinho. A igreja complexa, na parte de missão, visão, valores, ó, tem uma declaração de missão, uma declaração de propósito, de visão, de estratégia, cada uma é diferente da outra. O Kids pensa de um jeito, as mulheres pensam de outro, os homens pensam de outro, o louvor pensa
pensa de outro, cada um pensa de uma forma, né? E aí vira aquela salada mista, né? A igreja é simples, apenas uma declaração adaptada para cada faixa etária com a mesma essência. Está claro para a igreja que o simples existe para amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Simples, claro, conciso, reforçado em todos os meios de comunicação da igreja. Ou seja, vamos dar um exemplo que a missão da igreja seja, ela está lá estabelecida, a visão, a missão da igreja: amar a Deus e as pessoas. Maravilha. Como que a gente faz para ajudar as pessoas adultas a amarem a Deus e o próximo? Como que a gente faz para o pessoal lá do Kids, a criança de 4, 5 anos, amar a Deus e o próximo? É igual a estratégia, a forma de falar, de fazer? É igual? Sim ou não? Não. Você concorda que ela também precisa amar a Deus? E ela também precisa amar o próximo? A visão é a mesma. Só que é estabelecida em todas as áreas e todo mundo está correndo para o mesmo lugar. Certo? Quando você corre, cada um do lado, o que acontece? As coisas não funcionam. Tá? Elas não convergem, né? E aí nós precisamos nos perguntar: com qual igreja nós nos parecemos nessa questão? Né? A simples ou a complexa? Como a liderança, né? Na liderança da igreja complexa, o pastor está empolgado com as atividades. Afinal de contas, o congresso sábado passado tinha muita gente e ele está animadíssimo, mas percebe que nem todos estão envolvidos. Cada líder pensa de um jeito, a melhor forma possível, porque todo mundo quer o bem da igreja, mas não se discipula intencionalmente, se cria o quê? Entretenimento. Deixa eu falar uma coisa para você: a igreja jamais vai ser melhor no entretenimento que o shopping. Eles são melhores que a gente. Nós não vamos ser melhor do que o cerâmica. Não vamos ser. Eles são melhores que a gente. Então, se a pessoa procura entretenimento, o shopping é um bom lugar para ela ir, o clube é um bom lugar para ela ir, casa de parente é um bom lugar para ela ir. Mas se ela procura Cristo, tem que ser a igreja o melhor lugar para ela ir. Nós nunca vamos competir com o mundo no entretenimento. O mundo é muito melhor que nós, mas muito melhor que nós. A gente precisa começar a repensar algumas coisas. E aí, olha lá o pastor da igreja simples. Para o pastor, o processo e o propósito são a mesma coisa: amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Os líderes sabem exatamente o que fazer, como fazer e para onde eles estão indo. Ou seja, o pastor não está sozinho, né? Ele não está carregando o piano sozinho. Eu queria chegar aqui para a gente fechar. Aí nós vamos começar a ver a igreja simples aqui também. Tem a questão do discipulado, tem a questão do processo, mas tem a questão da programação. Dá uma olhada na igreja complexa. Se parece com alguma igreja que você conhece? Olha a semana da igreja complexa e do lado é a semana da igreja simples. São as atividades, né? Atividades de templo, tá? Não fora dele. Dá uma olhada. A igreja complexa, você tem que segurar as pessoas todo dia na igreja. Todo dia. Porque senão elas vão embora. E aí na igreja complexa tem aquele detalhe, né? Como é que você faz para segurar tendo esse monte de atividade? Vai distribuindo a oportunidade para todo mundo. Cada um faz uma coisa e tal, senão você não consegue. É o único jeito. Quando você pensa na igreja simples, o foco dela não são as atividades. Se ela tiver culto, a igreja continua. Se ela não tiver culto, a igreja continua. Será que a pandemia não mostrou isso pra gente? Foi ou não foi? Teve alguém arrancando o cabelo que você conhece na pandemia e falou: meu Deus, agora o que eu vou fazer? A igreja fechou. A igreja não fechou, irmãos. Não fechou a igreja. Seja lá no online, seja nas casas. Se a igreja já funciona nas casas, pode acontecer o que for, a igreja está de pé. Passou a chave na igreja hoje, a igreja que só tem culto, passou a chave nela hoje, acabou. Acabou a igreja. E aí, a igreja faz falta para quem é da igreja. Mas para a comunidade que está em volta dela, a igreja não faz falta, porque ela não é relevante. Então a gente precisa pensar algumas coisas e repensar muitas outras, né? E aí, as perguntas sobre essa programação precisam ser feitas para nós. Vamos imaginar que nós somos a igreja complexa. Nós esperamos que a maioria das pessoas participe de quais programas? Todos. E é possível isso?
você vai lá na igreja. Aí terça-feira é um negócio de doutrina lá na igreja. E no culto de doutrina, na igreja complexa, é aquele culto de maiar o trigo mesmo na turma, né? Pôr a casa em ordem. Aí você leva um visitante. O que acontece? Lavaram toda a roupa suja hoje aqui na igreja. Tem gente que faz isso no domingo, né? Lavar a roupa suja no domingo, do púlpito. Isso é um desserviço por reino, né? O pastor que lava a roupa suja no domingo no púlpito está prestando um desserviço. Você que vai liderar ou já lidera a igreja, pense de outra forma. Pense que todas as pessoas que estão ali estão pela primeira vez. Você vai ter vergonha de lavar a roupa suja no púlpito da igreja. Você pensa assim, ó, viu? Todo mundo que está aqui hoje vai pela primeira vez. Porque quando tem visita na nossa casa, o que a gente faz? A gente fala para as crianças. Não é assim? É lá? Não é assim? Hoje, na hora que for comer aqui junto com o pessoal, o pastor está vindo aí, na hora que for comer, viu? Não é para repetir 3 vezes, tá bom? Nem para fazer aquele prato também você faz. Não é assim quando vem visita? Porque a gente quer que a visita não saiba dos pormenores que acontecem nos bastidores da nossa casa. Não é assim? E por que na igreja a gente faz diferente? Já parou para pensar nisso? Não? Olha lá, outra coisa. Todos os programas auxiliam as pessoas no crescimento espiritual. Tudo que a igreja faz auxilia verdadeiramente as pessoas a crescer. Quarto, com tantos programas, é possível a gente conhecer todo mundo na igreja? Tem programa de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é forma. Talvez seja um pouco difícil. Finalizamos. Vamos juntos ler? Da igreja simples. Os programas são direcionados com o processo de crescimento. Estão funcionados estrategicamente para conduzir as pessoas na sua transformação espiritual. Na celebração, são encorajadas a participar de um pequeno grupo. No pequeno grupo, são encorajadas a servir em algum ministério. Muito bem. Deu para clarear um pouquinho? Começou a clarear?